Coleção Lições Bíblicas, ano de 1935, comentadas pelo pastor Nils Castberg, com narração e edição do pastor Moisés Câmara. Lição número 4, de 28 de abril de 1935. O exemplo de Jesus evangelizando a judeus e a gentios. Mateus capítulo 4, verso 17 e verso 23 a 25, capítulo 8, versos 5 a 11 e verso 13. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curava. E seguiu grande multidão de gente da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e da além do Jordão. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe, e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico, e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei, e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sujeito ao poder, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu criado: fazer isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isto, e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que nem em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Então disse Jesus ao centurião: Vai e, como creste, te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Texto áureo. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Mateus 4, 17. Resumo da lição. A pregação de Jesus, verso 17. O poder de Jesus, versos 23 a 25. A petição de um gentio, versos 5 a 9. Jesus responde à sua oração, versículos 10 a 13. A mensagem libertadora de Jesus era a mesma que pregaram os heróis da fé durante o velho pacto. João Batista veio e pregou no deserto o seguinte: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mateus capítulo 3, verso 2. Jesus não veio com novidade, mas pregava o mesmo. Deus sabe o que o mundo necessita de arrependimento e salvação por meio de Jesus. Os cooperadores de Deus ainda hoje têm a mesma pregação. Se procuram alguma novidade fora do Evangelho, o fracasso da sua missão será completo. A evangelização do mundo não se realiza só com palavras. Não, o poder de Deus é necessário. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtude. 1 Coríntios 4, verso 20. Jesus vivia sempre em comunhão com o seu Pai, em oração constante e, por isso, era cheio de poder para curar os doentes, expelir os demônios e fazer qualquer milagre. Muitos que viram esses milagres aceitaram o Evangelho. Os milagres não salvam, mas podem ser meios pelos quais os pecadores se cheguem a Deus. Faze, ó Senhor, maiores milagres entre nós. Jesus veio, em primeiro lugar, para dar mensagem aos judeus, mas não rejeitou também os gentios. O criado do centurião em Capernaum estava paralítico. O centurião, tendo pena dele, aproximou-se de Jesus com fé e pediu-lhe cura para o seu criado. A fé não conserva preconceitos religiosos. A fé não volta sem socorro e não olha para a nacionalidade, mas espera misericórdia para ver o milagre, pois ela vê e compreende o plano de Deus a respeito da salvação em Jesus. Jesus, vendo a fé e a firmeza do centurião, maravilhou-se e disse que este gentio crera mais do que os próprios israelitas, e acrescentou ainda que muitos dos judeus seriam lançados fora enquanto entrariam os gentios no seu reino. A salvação não exige nacionalidade e raça, recebe-se pela fé em Cristo.
O centurião recebeu um lindo testemunho de Jesus, a cura para o seu servo. Assim, Jesus mostrou a sua graça também para com os gentios. A sua graça basta tanto aos judeus como aos gentios. Aleluia.